Parte 2. Darei alguns exemplos de como na medicina lidei com as pessoas terrivelmente afetadas pela abertura dessas portas. Todos os nomes foram mudados para a proteção das mesmas. Nós, os cristãos, devemos entender um princípio importante que eu nunca vi ser ensinado claramente nas igrejas. Muitas das pessoas com quem compartilhamos o Evangelho estão literalmente atadas por espírito demoníaco, seja por dentro ou por fora. Em consequência, a vontade delas não está livre. Não podem aceitar a Jesus como Salvador porque, tendo a mente dominada, não conseguem entender a mensagem do Evangelho. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 a 4. As pessoas não irão dizer que estão amarradas. De fato, a amarração é tão completa que, na maioria dos casos, elas nem sabem que estão amarradas. Quando você perguntar a alguém se ele ou ela quer orar com você aceitando a Jesus, as desculpas que provavelmente ouvirá poderão ser estas: eu ainda não estou pronto, farei isso mais tarde, ou não posso fazê-lo agora, não me obrigue, etc. Entretanto, Jesus veio para libertar os cativos. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Nós devemos simplesmente tomar posse do poder e da autoridade que Jesus nos deu e usá-los para libertar os cativos. Veja a seguir alguns exemplos da minha experiência. 1. Jane tinha 35 anos e é uma enfermeira da minha terra natal. Trabalhamos juntas há quase 10 anos, quando eu ainda era uma enfermeira. Encontramos-nos há algum tempo e ela ficou espantada com a mudança que viu em mim. Assim, assentei-me com ela em uma tarde para compartilhar o que o Senhor fizera em minha vida. O comentário feito por ela foi o que se segue. Você sabe, tive outros 2 amigos que há 5 anos também entregaram suas vidas a Jesus Cristo e mudaram completamente. Eram insatisfeitos e infelizes, mas agora estão jubilantes e cheios de paz. Cheguei a pensar que poderia fazer o mesmo. Contudo, como não posso, não penso mais sobre o assunto. Por que você não pode entregar sua vida a Cristo? Perguntei. Bem, não posso fazê-lo, embora veja os benefícios. De fato, fico ansiosa e com insônia quando converso a respeito. Penso que seria melhor pararmos agora. Não quero mais falar sobre isso. Há alguns anos eu teria interrompido a conversa, mas louvado seja o Senhor, graças a seu treinamento, reconheci facilmente todos os sintomas. Assim, persisti. Deixe-me fazer apenas mais uma pergunta. Quando você tenta pensar sobre Jesus, parece que você se choca contra um muro vazio e ele se torna um esforço para continuar pensando e é por isso que desiste? Sim, é isso. Como é que você sabe? Bem, tenho sido treinada na escola de Deus. Diga-me em que atividades do ocultismo você está envolvido. Ela ficou surpresa. Como é que você sabe? Bem, eu não participo ativamente. Há quase 8 anos fui visitar uma leitora de mãos apenas por achar emocionante. E desde então voltei aos leitores de mão e adivinhos várias vezes. E recentemente comecei a consultar meu horóscopo. Como você mesmo pode ver, nada realmente sério. Bem, Jane, nesse envolvimento superficial com o oculto, foi o suficiente para colocá-la sobre o jugo satânico para que você não possa aceitar Jesus. Mas tenho boas novas para você. Jesus veio para libertar os cativos, e porque eu sou dele, ele me deu poder e autoridade sobre Satanás e seus demônios. Assim, vocês demônios que estão atacando e cegando a Jane, eu os amarro neste exato momento, em nome de Jesus, para que não possam mais agir na vida dela. Jane olhou-me assustada, achando que eu tivesse perdido o juízo. Contudo, a única coisa que fiz foi mudar de assunto durante 10 minutos. Depois perguntei. Jane, há alguns minutos eu perguntei a você se queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você sabe o que é que precisa fazer. Que tal orar comigo agora? Ela pareceu-me estar surpresa, mas pude ver o alívio em seu rosto. Sim, eu gostaria de orar com você.
Posso aceitar a Jesus. Não sei por que não o fiz antes. Assim, quando juntas ajoelhamos para orar, Jane era mais uma escrava que estava sendo retirada do reino das trevas e sendo introduzida no reino de Deus. Depois falei-lhe sobre as portas que ela abrira e ela orou fechando-as para sempre com o precioso sangue de Jesus. 2. Em uma determinada noite, uma jovem de 20 anos deu entrada na sala de emergência em que eu estava trabalhando. A queixa dela era de que, se não recebesse ajuda, poderia cometer suicídio. Estava deprimida e temerosa e a vida era para ela vazia e sem significado. Não tinha mais razão para viver. Conversamos por um bom tempo e depois disse-lhe que ela precisava de Jesus e compartilhei as boas novas com ela. Os meus pais são crentes, ela disse, e eu fui criada no Evangelho. Sei o que está dizendo, é verdade, mas eu ainda não estou pronta. Vocês, demônios, que estão atacando esta garota, eu os amarro agora em nome de Jesus para que não possam operar mais na vida dela. Ao dizer isto, ela olhou para mim como se eu estivesse louca. Mas assim que mudei de assunto por alguns minutos, ela esqueceu o que estava acontecendo. Depois perguntei, Suzy, há alguns minutos você admitiu que eu estava dizendo a verdade quando falei que você precisava de Jesus em sua vida. O que me diz de agora orarmos juntas, convidando-o para se tornar o seu Senhor, Salvador e Mestre? Sim, eu gostaria de fazê-lo. Ninguém pediu-me para fazê-lo antes. Você me ajudaria? Não sei o que dizer. Oramos juntos e ela começou sua caminhada rumo à vida eterna. Um pouco depois, questionando-a gentilmente, descobri que a porta aberta tinha sido um breve contato aos 13 anos com as drogas em uma festa noturna. Foi o bastante para amarrar demoniacamente a mente dela. Desta maneira, como descrever a sua vida, não tive dúvida de que ela já tivera várias oportunidades para aceitar a Cristo. Contudo, havia sido amarrada para não fazê-lo. 3. Durante o tempo em que, como residente, eu estava responsável pelo CTI, um homem de 80 anos foi admitido com grave ataque cardíaco. Depois de examiná-lo, eu constatei que provavelmente ele não viveria por muito mais tempo. Perguntou-me o que estava acontecendo em seu corpo e eu disse-lhe que o caso era delicado porque ele tivera um ataque cardíaco. Virando-se, ele começou a chorar e a nossa conversa foi a seguinte. Doutora, por favor, não me diga isso, não posso suportá-lo. Moço, qual é o problema? O senhor tem medo de morrer? Sim. O senhor sabe o que acontecerá depois de sua morte? Sim, moço, irei direto para o inferno. Fiquei extremamente surpresa. Pouquíssimas são as pessoas que afirmam isso. Por favor, senhor, deixe-me dizer como poderá evitá-lo. Não, já ouvi tudo isso antes e não gostei, não me aborreça. Bem, queira ou não, o senhor irá ouvir sobre Jesus mais uma vez. Assim, usei quase 4 sentenças para falar-lhe do Evangelho. Em situações assim, a brevidade é uma obrigação. Eu sei tudo isso, sei que é correto, mas não posso. Moça, apenas repita 3 palavras depois de mim. Jesus, salve-me. Não posso, vá embora. Moço, sei que o senhor está sendo barrado. Está certo quando diz que não pode repetir as palavras. Diga-me o que é que está impedindo. No mesmo instante, ele olhou diretamente nos meus olhos e disse, Satanás e seus demônios. Bem, tenho boas notícias para lhe dar. Jesus veio para libertar os cativos, e com certeza o Senhor é um deles. Entretanto, sou filha do rei, e tenho autoridade sobre Satanás e seus demônios. Foi assim que, em voz alta, dirigi-me a Satanás e seus demônios, e no nome de Jesus amarrei-os. Nunca esquecerei a alegria que vi na face daquele homem. Pegou nas minhas mãos e as lágrimas correram-lhe pelo rosto enquanto ele orava pedindo a Jesus para ser o Senhor e Salvador da vida dele. Pude ver a paz que ele irradiava. Ele olhou-me e disse, Senhorita, tenho ansiado, procurado e desejado ouvir a Jesus nos últimos 50 anos, mas não conseguia fazê-lo. Enquanto conversávamos um pouco, ele disse que quando tinha 30 anos trabalhava como marinheiro e um dia, estando seu navio ancorado nas Filipinas por um determinado tempo, ele envolveu-se em uma discussão com as pessoas do local. Eles colocaram uma maldição de voodoo nele. O resultado foi que durante longos 50 anos em que procurou por Jesus, ele fora impedido por estar amarrado. Ninguém conversou com ele sobre o uso do tremendo poder e autoridade de Jesus para reconhecer o que lhe acontecera. No dia feliz, quando fui vê-lo, estava muito pior fisicamente, mas radiante. As suas últimas palavras foram: Senhorita, tenho perfeita paz. Depois entrou em coma, morrendo pouco depois. 4. Uma mulher de 44 anos foi levada ao meu consultório pelas amigas porque estava à beira do suicídio. Elas a levaram porque sabiam que eu era cristã e tinha esperança de que pudesse ajudá-lo.
A história dela não era muito diferente de outras que eu já ouvira. Os pais eram cristãos e a amavam muito. Ela sabia disso, mas por alguma razão na adolescência sua vida começou a tomar a direção errada. Ela começou a relacionar-se com más companhias na escola, passando a participar de todo tipo de relações sexuais ilícitas. Sabia que o que estava praticando era errado e grave. Na verdade, não queria fazer aquilo, mas não conseguia ajudar a mim mesma. Eu crescera na igreja e sabia o que era certo e errado. Nunca fui capaz de realmente aceitar a Jesus e comprometer-me com ele do mesmo modo que meus irmãos o fizeram. Nunca soube por quê. Simplesmente acho que não estava pronta. Solteira, ela tivera aos 17 anos um bebê que seus pais obrigaram-na a entregar para a adoção. No mesmo ano mais tarde, ela chegou perto de cometer o suicídio e passou 3 meses em um hospital para doentes mentais. Deste modo, o resto de sua vida foi dentro de uma ou outra instituição psiquiátrica. Foi a inúmeros psiquiatras e psicólogos e tomou incontáveis drogas e tranquilizantes. Nada ajudava. Não conseguia manter relacionamentos estáveis e amorosos. Aos 19 anos, ela teve outro bebê e, temendo que os pais a obrigassem a dar o segundo filho, saiu de casa. Finalmente, 2 anos antes de conhecê-la, ela começou a frequentar uma igreja e eventualmente aceitou a Jesus. A vida dela melhorou muito ao ano que se seguiu. Parou de beber e conseguiu um emprego. Encontrou cristãos genuínos que passaram muito tempo com ela ajudando-a na mudança e limpeza da vida. A alegria dela era orar e ler a Bíblia. Porém, repentinamente um dia, senti como se alguém tivesse fechado a porta, deixando tudo escuro. Não conseguia mais ler a Bíblia ou orar. Não sentia mais a presença do Senhor. Estava em grande aflição. Continuava indo à igreja porque sabia que era a única resposta. Não tinha qualquer alegria. Os vários ministros com quem conversei disseram-me que deveria haver algum pecado não confessado em minha vida, ou que talvez o Senhor estivesse me testando. Mas sei que estou sendo destruída, não tenho mais desejo de continuar vivendo e o único caminho que vejo é do suicídio. Perguntei-lhe se sentia sempre dentro de si algo que não fosse ela, mas que controlava-lhe as ações e os pensamentos. Oh, sim, frequentemente sinto. Com toda certeza sei que há algo dentro de mim que não é meu. Perguntei a vários ministros que seria um demônio, mas eles me disseram que cristão não pode ter demônio. De qualquer jeito, mas acho que estou louca. Quando tentei falar aos psiquiatras sobre isso, eles me disseram que eu era esquizofrênica. Como as pessoas são ignorantes, havia realmente dentro de Sara um demônio poderoso acompanhado de muitos outros menos poderosos. O Senhor instruiu-me a procurar a porta que fora aberta a ele sobre a orientação dele. Perguntei a ela se lembrava na infância de algum incidente traumático. Depois de pensar por alguns instantes, ela me respondeu. Sabe, é engraçado que você me faça essa pergunta. Consigo me lembrar vagamente do que minha mãe me disse que quando muito criança eu havia sido estuprada. Diz que era melhor que eu esquecesse. Ela nunca falava comigo a respeito. Lembro-me de que um homem agarrando-me e atirando-me no chão. Entretanto, tudo mais que consigo lembrar é de deitada no chão ficar olhando para um pé de maçã em flor. Aquela era a porta. O demônio entrara enquanto ela estava sendo estuprada e ficara lá por muitos e muitos anos sem ser detectado e destruíra-lhe a vida. Ele é de uma determinada classe que ao mesmo tempo pode habitar a alma, o corpo e o espírito. Discutirei sobre isso mais tarde. Ele possui milhares de tentáculos que atira e entrelaça profundamente cada área. Foi ele que fechara a porta no espírito dela para que ela não mais pudesse sentir a presença do Senhor. A presença e o encher do Espírito Santo era algo que ele não podia tolerar. Então tentou afastar Sara do compromisso dela com o Senhor. Entretanto, o Senhor envolveu-a e 2 horas depois daquele demônio, juntamente com seus subordinados, foi expelido. Assim, Sara, depois de muitos anos, estava liberta. Podia sentir a presença do Senhor e, do mesmo modo, ler jubilosamente a sua palavra. E, pela primeira vez, começou a levar uma vida normal e saudável. Passou também a experimentar o amor de Jesus Cristo. Novamente eu me lembrei de Oséias 4,6, que diz: o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. 5. Chegou em meu consultório um homem de 35 anos, boa aparência, com a seguinte queixa: minha vida está sendo destruída e está caindo aos pedaços ao meu redor. Mesmo que eu não possa entender o porquê, eu sei que está acontecendo. Estou morrendo. Conversamos por mais de 1 hora e eu o questionava procurando uma pista. A saúde dele estava excelente, não se sentia doente. Era cristão, embora não tivesse um relacionamento íntimo com o Senhor. O seu casamento ia bem, assim como seus filhos. O relacionamento com toda a família era bom.
gostava da profissão e estava feliz com a mesma. E finalmente, depois de ter questionado sobre tudo que fosse relacionado ao corpo, ele respondeu: Sofri de sinusite há cerca de 3 anos, mas não sofro mais. Coincidentemente, era exatamente o tempo em que ele começou a sentir que a vida não tinha mais sentido. O que você fez há 3 anos para curar a sinusite? Bem, eu fiz tratamento de acupuntura com o doutor e realmente funcionou. Não senti mais o problema. Ali estava a resposta. Durante a consulta, fizeram nele o eletrocardiograma. Enquanto o aparelho registrava o batimento cardíaco, eu podia sentir a presença esmagadora do diabo por toda a sala. Imediatamente o coração dele parou. Mesmo não sabendo o que estava lhe dando, eu expulsei o maligno em nome de Jesus e o coração voltou a pulsar espontaneamente. Ele ficara parado por mais de 1 minuto. Depois o Senhor revelou-me que a presença que eu sentira era o espírito do acupunturista. Ele estava sugando a força do paciente até o extremo de fazer com que o coração dele parasse. O Senhor permitiu que isso acontecesse no período do meu treinamento. As portas demoníacas foram abertas naquele jovem através das agulhas da acupuntura, deixando-o indefeso ao controle do acupunturista do mesmo modo que acontece no hipnotismo. O acupunturista estava puxando a força do homem para uso próprio. Era por isso que ele sentia que a vida dele estava sendo destruída. E estava. Não podia dizer-lhe o que estava acontecendo, porque com certeza ele iria pensar que eu estava ficando louco. Ele era um crente superficial. Não estava preparado para aceitar o fato de que os demônios existem. Questionei ao Senhor o que fazer naquela situação. Use a ferramenta mais poderosa que você tem, foi a resposta. Ore poderosamente por ele. Orei e jejuei por aquele homem mais de 1 ano. Assim, depois de 1 ano, o Senhor falou-me que, em resposta a minhas orações, ele havia libertado o homem sem que o mesmo soubesse o que havia acontecido. Pouco tempo depois, eu o examinei por causa de um outro problema e ele disse-me que estava se sentindo muito melhor. Novamente, o Senhor libertara o cativo. 6. Um jovem de 24 anos chegara aos meus cuidados porque tentara cometer suicídios. Rick crescera numa família cristã em um lar adorável. Na adolescência, ele se comprometera totalmente com o Senhor e mantivera um relacionamento íntimo com o Senhor, ouvindo-o falar em seu espírito. Era um jovem muito inteligente. Depois de ter terminado a faculdade, entrou para o seminário com o objetivo de se tornar um ministro. O Senhor era a alegria da vida dele. Contudo, cerca de 1 ano antes de conhecê-lo, ele já não era capaz de ter comunhão com o Senhor. Era-lhe impossível ler a Bíblia ou orar e não conseguia em absoluto sentir a presença de Deus. Aconselhou-se e orou com muitas pessoas, mas não recebeu ajuda. Sentia dificuldade de concentrar-se nos estudos e as notas caíram drasticamente. Até que, finalmente, em total desespero, ele abandonou a escola durante 1 mês antes na tentativa de suicídio. Era como se não houvesse mais razão para a vida. Questionei-o tentando achar a porta. Perguntei sobre tudo o que fizeram um pouco antes dos problemas começarem. Ele contou-me a seguinte história. No outono, 1 ano antes de ingressar-me na escola, fui a Denver, no Colorado, a pedido de minha mãe. Ela dissera que a mãe dela estava gravemente doente e tinha sido internada. Tirei uns dias de folga e dirigi-me até lá. Ao chegar na cidade, fui direto para o hospital. Entretanto, antes de chegar, enquanto estava dirigindo pela cidade, tive a sensação de algo negro, como se fosse uma nuvem caindo sobre mim. Aconteceu durante uns poucos segundos e depois se foi. Não pensei nada mais a respeito do ocorrido. Quando eu cheguei ao hospital, descobri que a minha avó morrera justamente um pouco antes que eu chegasse. Fiquei para o funeral e depois voltei para casa. Depois de questioná-lo mais um pouco, ele me disse que a avó envolvera-se profundamente na bruxaria. Muitos dos familiares tentaram convencê-la da necessidade de Jesus sem obter sucesso. Aquela era a porta, a herança. Com a morte da avó, os demônios que habitavam foram passados a um membro da família. Naturalmente que Satanás escolhera Rick, pois ele estava se preparando para dedicar tempo integral à obra do Senhor. Assim, depois da libertação, ele foi completamente restaurado e voltou a comunicar-se livremente com o Senhor. Uma simples oração de fé pelos pais poderia tê-lo protegido de receber a herança da avó. Porém, faltou-lhes o conhecimento. Sei que muitos irão dizer que Rick deveria já estar protegido de receber aquela herança, pelo fato de que ele já era um crente. Mas a Bíblia afirma claramente que os pecados dos pais serão passados aos descendentes até a 3ª e 4ª geração. Esse foi o motivo porque Deus advertiu fortemente os israelitas contra quaisquer envolvimentos com o ocultismo. Os cristãos devem estar cientes disso.
Se souberem do envolvimento de quem quer que seja na família em quaisquer aspectos com o ocultismo, devem pedir ao Senhor para fechar a porta da herança com o precioso sangue de Jesus, tanto para si mesmo como para os filhos. Descreva a seguir 4 passos básicos que o cristão pode seguir para lutar pela salvação de quem está demoniacamente amarrado. Muitos são os pais que enfrentam problemas com os filhos incrédulos envolvidos com rock, jogos do ocultismo, drogas, alcoolismo e etc. Estes mesmos passos podem ser seguidos por qualquer cristão que deseja ajudar a outros com o objetivo de trazê-los ao Senhor Jesus. Primeiro, se o incrédulo vive na mesma casa que o cristão, o primeiro passo será limpá-la. Isto é, se o cristão estiver em uma posição de autoridade dentro da família. É óbvio que os filhos não podem fazer o mesmo se forem menores e estiverem vivendo junto com seus pais. Essa situação será estudada ao final desse primeiro passo. Todos os objetos que são usados no culto para Satanás devem ser retirados da casa. São eles objetos do ocultismo, discos de rock, materiais, roleplay fantasy game, que é os jogos de RPG e etc. São chamados de objetos familiares. Eles são usados legalmente por Satanás para levar o poder diabólico para dentro de casa. No caso dos pais cristãos que enfrentam a rebelião dos filhos adolescentes, seria aconselhável que você não vá diretamente ao quarto de seu filho e faça a limpeza de tudo que se sentir que é objeto familiar. Você deve primeiro dialogar com eles, amarre os demônios e depois converse com seus filhos. Ouça juntamente com eles os discos de rock e música lírica, examinando cuidadosamente a música. Garanta você que seus filhos ficarão embaraçados porque no íntimo eles sabem que o rock é música podre. No caso de jogos do ocultismo, procure sentar-se com eles para ler o manual e estudar os jogos a fim de ganhar entendimento do que eles estão fazendo. E você poderá explicar o que estiver errado. Depois de fazer tudo isso, destrua todos os discos, fitas, materiais de jogos, etc. Como mencionei anteriormente, os filhos cristãos que são menores podem, pela fé, pedir ao Senhor para selar os objetos familiares, para que os demônios não mais operem através deles. Segundo, conscientize-se de que seus amados estão cegos e atados demoniacamente. Você poderá conversar com eles durante anos, explicando-lhes a necessidade de Jesus, e mesmo assim eles não irão entender. Poderão até repetir o que você disser, mas será como se tivesse um emaranhado entre o que foi dito e o cérebro deles, impedindo-lhes de realmente entender os conceitos. O emaranhado é um demônio. E tanta vontade deles amarrada para que não entendam a necessidade de Jesus, não poderão pedir-lhe que se torne o Salvador e Senhor de suas vidas. Se vivem na mesma casa que você, então a cada dia em voz alta enfrente os demônios que habitam neles. Você poderá fazê-lo em outro quarto onde o seu parente não irá ouvi-lo. Não se esqueça, os demônios possuem ouvido aguçados. Diga assim: vocês demônios que estão amarrando, tomo autoridade sobre vocês no nome de Jesus, meu Senhor. Amarro a vocês no nome de Jesus para que não aflijam a hoje. A minha casa pertence ao Senhor, é terra santa. Vocês são invasores e não podem agir aqui. Amarro-os e ordeno que saiam em nome de Jesus. Será uma batalha diária. Não posso dizer quanto tempo levará. Cada caso é somente o Senhor quem sabe. Esteja atento ao fato de que os demônios podem falar através de outras pessoas. Poderão se tornar rudes e insultá-lo na tentativa de afastá-lo. Há casos em que será necessário repreender diretamente o demônio quando ele estiver falando através de outra pessoa e mandar que ele fique em silêncio. O Senhor irá orientar você. Terceiro, você pode pedir ao Senhor para colocá-lo na brecha pela pessoa não salva. Falarei sobre isso no capítulo 14. Veja Ezequiel 22, 30 ao 31. Peça ao Senhor para deixá-lo na brecha, a fim de que os olhos da pessoa possam ser abertos e a vontade livre para aceitar Jesus. Quarto, por último, você deve entender a maravilhosa e poderosa posição de poder em que fomos colocados por Jesus. Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. A Escritura mostra que Satanás chega diante de Deus e pede-lhe as pessoas. A narração em Jó capítulo 1 mostra nitidamente isso. Outra referência foi quando ele pediu por Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32.
Satã não fora definitivamente atirado do céu até o capítulo 12 de Apocalipse. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, mas nem se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veja a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao 10. Você precisa entender que Satanás fica diante do trono de Deus pedindo ao Pai Celestial pelos nossos queridos ainda não salvos. Ele aponta os dedos e diz: veja aquele ou aquela participando de música rock ou qualquer outra coisa. Assim é meu direito legal influenciar-lhe a vida enviando-lhe os demônios. Devido à justiça de Deus, ele deve garantir a Satanás a petição se a mesma for incontestável. Porém, nós, como herdeiros e co-herdeiros com Jesus, temos maior direito de pedir a Deus do que o Satã tem. Devemos literalmente chegar diante de Deus e ir contra a petição de Satanás. Podemos orar mais ou menos assim: Deus e Pai, eu vou contra o pedido de Satanás. Achego-me diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, e reclamo esta pessoa. Peço-o como sendo herança prometida pelo Senhor a mim, se a pessoa for o filho ou cônjuge. Satã não pode detê-lo. Peço que o Senhor abra-lhe os olhos para que ele possa ver a luz do Evangelho de Cristo. Se a pessoa não for um parente, você pode pedi-lo baseado no fato que Jesus Cristo ordenou nos fazer discípulos por todo o mundo, e assim podemos reivindicar aquela pessoa para ser um discípulo de Jesus Cristo. Novamente, insisto que você deve entender que é uma batalha real. Pode ser que você não a vença na madrugada, entretanto, possui o poder e a autoridade de Jesus para vencê-la ao amanhecer.